A gente conversa agora ao vivo, 13h23, com a doutora Luciana Pacheco. Doutora, boa tarde, bem-vinda, boa semana, né? Boa segunda, bom recomeço. O que preocupa em toda essa história que eu falei, né, e assusta, é que tem como prevenir a doença, mas as pessoas insistem em fazer da maneira sem prevenção. Não é, doutora? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Douglas. Muita gente, os jovens de hoje, vamos dizer assim, que são os mais expostos. Na verdade, nós temos uma faixa etária muito grande de exposição às infecções sexualmente transmissíveis. Não só o HIV, mas também sífilis, a gonorreia, também o HPV, que são doenças que são transmissíveis através do sexo. E o carnaval é uma época de muita alegria, de muito extravasamento, de muitos encontros, e nesses encontros as pessoas podem se expor mais ao vírus. Então, por isso é importante o alerta. Uma das principais formas de prevenção é o uso do preservativo. Então, como eu falei, o pessoal mais jovem atualmente não viu a gravidade que foi a AIDS no começo na década ainda de 80, né, do século passado. Então, daquela época do Cazuza, de muitas pessoas conhecidas que morreram em decorrência do vírus. E talvez por isso as pessoas hoje já não prestem mais tanta atenção na importância de se proteger. Mas o vírus continua acontecendo ao longo dos anos. Ele nunca deixou de ocorrer, né? A gente viveu uma pandemia e a gente ainda vive casos de HIV, de infecção de pessoas recém-infectadas pelo HIV e também um aumento muito grande da sífilis no nosso meio. A principal forma de proteção é com o preservativo, simplesmente com o preservativo. Mas hoje, e aí a gente tem uma pesquisa mais ou menos recente, que entre os jovens, que em torno de 50% das pessoas usam preservativo para se proteger numa relação sexual. Então, a gente vê a vulnerabilidade que as pessoas ficam nesse momento, né, de carnaval, de extravasamento aí das emoções. Então, além do preservativo, hoje, atualmente, a gente tem algumas outras formas de prevenção. E o que a gente chama PrEP, e a PrEP são medicações que são, mesmo os antirretrovirais que são dados para paciente de HIV, alguns deles, que pode ser oferecida antes da exposição sexual. Existe uma que a gente chama PrEP por demanda. Então, a pessoa acha que vai se encontrar com a pessoa e não vai usar preservativo, então faz essa PrEP aí nesse momento. Ou então, continuamente, em pessoas que são profissionais do sexo, por exemplo, elas podem usar essa PrEP continuamente. Isso é oferecido no Pan Salgadinho, aqui em Maceió, no Hospital Elvio Alto, no ambulatório. E tem a PEP, que é essa mesma medicação, só que pós o ato sexual, onde possa haver seja um ato sexual inseguro, a pessoa não conhece. Está me escutando? Ouvindo bem. A pessoa não conhece aquela pessoa com quem ela está se relacionando, e aí ela desconfia de alguma situação de risco, e aí pode fazer uso dessa medicação depois dessa relação, ou o preservativo estoura no momento da relação. Então, alguma situação de risco que a pessoa se expõe. Doutora, nós temos duas perguntas aqui para a senhora. Vamos então à primeira pergunta enviada por nossa audiência. A Maiara Silva pergunta, doutora, onde é que eu posso fazer o teste de HIV? Isso, é boa pergunta, Maiara, porque isso eu também ia abordar. Então é importante que as pessoas se testem, né, para poder saber realmente se as pessoas se tiveram uma exposição de risco, mesmo sem ter. É importante que as pessoas façam teste. Elas podem fazer teste para HIV, podem fazer o teste para hepatite B, que a transmissão também pode ser sexual. Pode ser no Pan Salgadinho, tem uma área lá, um bloco lá que faz a testagem, e pode ser também no Hospital Escola Elvio Alto. Só pode ligar nesses serviços e saber o dia que faz. Eu não sei dizer exatamente quais são os dias, mas normalmente no Pan Salgadinho
ele é feito diariamente. No bloco, se eu não me engano, é o bloco I, mas faz lá. Então é importante que faça esse teste para poder ter uma maior tranquilidade, né, nas suas relações e se proteger mais ainda. Tá ok, doutora, tem mais uma pergunta também, claro, da nossa audiência, eu vou fazer agora para a senhora. O William Santos pergunta: como é o tratamento da doença? William, o tratamento da doença é baseado nos antivirais. A gente sabe que até agora existem pouquíssimos casos de cura da AIDS, mas a doença ela é controlada, tanto que tem pessoas que a gente diz que elas estão com a carga viral, que é aquela carga de vírus do HIV no organismo, muito baixa. Inclusive, essas pessoas, quando elas ficam numa carga viral por um tempo, elas são consideradas, a gente chama indetectável, a gente não consegue mais detectar o vírus no organismo. E essas pessoas, inclusive, elas podem ter relação sexual sem risco para o parceiro. Mas ela precisa ter um tempo de acompanhamento, e aí essas medicações são chamadas antirretrovirais, que é às vezes uma combinação de medicações. Já foi no começo da pandemia, né, uma dificuldade de se encontrar essas medicações, mas ao longo do tempo a ciência veio acumulando informações que mostram que as pessoas podem controlar muito bem a sua doença. A AIDS é uma doença que baixa a imunidade, baixa as defesas da pessoa, mas com essas medicações ela pode ser muito bem controlada. Tem facilidade na medicação, você pode pegar no sistema de saúde, no SUS, e um comprimido só, muitas vezes, resolve aí toda a situação, pode controlar a doença. Agora, é preciso testar, é preciso procurar o atendimento e o acompanhamento, isso é muito importante. A coisa mais importante é a adesão da pessoa àquela medicação. Se começa a tomar e existe um risco da pessoa desenvolver resistência ao vírus, então fica mais complicado o controle. A gente hoje sabe que aquelas pessoas que se internam por HIV é porque elas não têm adesão boa ao tratamento. Quem tem, vive muito bem, tranquilamente, sem maiores problemas na sua vida. Tá ok, doutora, um grande abraço, muito obrigado e até semana que vem com mais um tema interessante demais. Abraço, muito obrigado pelas dicas, tá, doutora? Boa semana. Boa semana, Douglas. Boa semana para todos. Se cuidem, se testem e aí a vida vai nos ensinando, né, tudo que é importante para essa prevenção. Falou, doutora, um abraço, muito obrigado, até mais.